Nós vamos conversar agora com o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, o Marcos Moreira, a quem eu quero desde já, Marcos, agradecer muito pela sua presença. Não é raro, não é comum, não foi durante o período da concessão anterior, de que dirigentes de concessionárias abrissem espaço para falar com a imprensa. Então, eu preciso primeiro te agradecer e te elogiar. E elogiar a EPR pela disposição de atender a imprensa, falar conosco aqui, falar com os ouvintes. Nós temos um casamento entre Estado do Paraná, nós usuários, e a EPR por 30 anos, e não tem como romper. Então, a transparência que você, nesse momento, dá aos ouvintes aqui da Rede Mercosul é digno de elogio. Te agradeço muito. Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, ouvintes da Rádio Mercosul. De fato, a gente precisa estabelecer um novo momento das concessões rodoviárias no Paraná. Digo isso porque o modelo de concessão que foi pensado agora para essa nova fase, o contrato de concessão, ele é bastante diferente do anterior. Ele traz aí evoluções importantes, né? Erros que foram cometidos no passado estão, de alguma forma, aqui evitados nesse contrato. E importante dizer sobre a questão de algumas garantias que os investimentos, que são aí no final do dia o grande negócio para o contrato, né? As ampliações de capacidade, as duplicações, os retornos, os investimentos mesmo, eles têm proteções importantes, como eu disse. Se eventualmente, ao longo do tempo, e a gente vai conversar um pouco aqui sobre esses investimentos, não forem feitos pela concessionária, inclusive até se não por culpa da concessionária, há penalidades. Então, existe um estímulo dentro do contrato para que os investimentos sejam feitos aí nos seus marcos. Em outras palavras, se não realizar as obras que estão no contrato, pune-se a concessionária, seria isso? Sim. E isso estimula a concessão para que a concessão faça as obras verdadeiramente a fim de não sofrer nenhum tipo de sanção. É mais ou menos isso que você está dizendo. Exatamente. Além da penalidade, a primeira, que é mesmo sem a culpa da concessionária, ela tem a redução do valor da tarifa. E se for atribuída a culpa, reconhecida a culpa desse atraso, pode ter até multa. Então, você tem duplas penalidades até. Então, isso é muito importante dizer, porque no passado algumas obras ficaram para trás por falta de licenciamento ambiental, por falta de algum outro documento necessário, e elas foram esquecidas ao longo do contrato. Vamos primeiro explicar que áreas, quais rodovias, qual é a parte do Paraná que a EPR Litoral Pioneiro trabalha? Quais são as rodovias, as regiões? Em primeiro lugar, nós temos aqui o trecho da BR-277, que liga Curitiba a Paranaguá. O trecho começa ali no Jardim Botânico, na saída para as praias, vai até Paranaguá. As duas PRs que ligam a BR-277 a Matinhos, a outra PR que liga a BR-277 à Praia de Leste, e as rodovias que ligam a BR-277 a Morretes e Antonina. Importante destacar, já nesse trecho, que essa concessionária vai operar e vai fazer investimentos do quilômetro 5 ao 0 em Paranaguá, que é o acesso ali ao porto. Um trecho bastante desafiador, que demandará uma atenção muito grande na hora de se realizar os investimentos. Depois há uma interrupção, o trecho retoma em Ponta Grossa, na PR-151, em Ponta Grossa, vai até Jaguariaíva esse trecho. Ali de Jaguariaíva, ele tem uma bifurcação que vai de Jaguariaíva a Sengés, depois de Jaguariaíva até Jacarezinho, e Jacarezinho ele pega a BR e vai até Cornélio Procópio. São 605 quilômetros de concessão nesse lote, Dênio. Então a gente tem, para explicar bem para o nosso ouvinte, nós temos a parte toda do litoral, quem vai de Curitiba e desce para a praia, seja para Paranaguá, ou para pegar a PR depois, ali de Paranaguá até Matinhos, isso tudo é EPR Litoral Pioneiro. Sim. Depois é de Ponta Grossa, subindo até o norte pioneiro do estado, até Cornélio Procópio. Perfeito, exatamente. Então, são mais de 600 quilômetros de concessão. A cobrança da tarifa já iniciou, o pedágio já está em curso.
E eu começo te perguntando, Marcos, sobre a bronca que todo mundo tem com o valor do pedágio na praça que vai para o litoral. R$ 22,60, se eu não estou enganado. É isso, né? Exatamente, o R$ valor é esse. 22,60, que não é um pedágio barato. E gostaria de que você explicasse por que nessa praça o pedágio é tão caro. Para começar, é importante dizer que, se comparado com o valor da tarifa do modelo anterior, do contrato anterior, se atualizado pela base daquele contrato, hoje, para a tarifa nominal, nós temos aí uma redução desde já de 28%. Tá? Pode parecer pouco, mas já é uma grande conquista. O pedágio, se fosse o modelo anterior, estaria custando quanto, mais ou menos? Estaria, acho que na casa de R$ 30, se não me engano. Eu tenho aqui o valor, a Tá. gente já Não, só para a gente equivale. ter uma ideia. Se fosse aquele modelo anterior, que não tinha obra, seria R$ 30. Sim, Agora é R$ 22,60. Mas sim. ainda assim é caro, né? Tem um valor aí importante pelo seguinte, Dani. Aquela praça de pedágio, ela tem uma taxa de cobertura, né? O trecho todo que ela tem, se a gente colocar aqui, ela vai aqui de Curitiba até Paranaguá, ela vai da BR-277 a Matinhos e a Praia de Leste, também Antonina e Morretes. Então, todas essas rodovias são cobertas por essa praça de pedágio. Então, na verdade, paga o pedágio de R$ 22,60 ali, mas a obra não é só na 277, ela é também nas outras estradas. É por isso que o Sim, valor é esse. sim, teremos investimentos importantes, a começar pela BR-277. Aquele trecho todo ali vai ser triplicado. A BR-277 receberá triplicação e receberá retornos em desnível, né, que é uma grande demanda, especialmente ali da região da Serra, que a gente não encontra opções de retorno. Eles serão em desnível. O que é isso? Ou por viaduto ou por trincheira. E são investimentos significativos. A triplicação do trecho e os retornos em desnível para oferecer maior segurança, especialmente para aqueles moradores. E esses retornos seguem a cada 5 quilômetros, em média. Nos 605 quilômetros, só para se ter um exemplo, nós teremos 130 retornos em desnível novos. Isso muda a configuração de segurança não só da BR-277, como dos demais trechos. Quando o Marcos Moreira, diretor da EPR Litoral, fala aqui sobre a questão de retorno em desnível, só para te explicar aí do outro lado do rádio. Hoje, quando tem que fazer um retorno, em regra, a maior parte dos retornos, você tem que parar, ficar esperando que os outros carros passem para que daí você faça a volta. Sim. E isso é perigoso, ainda mais em trecho de serra. O que você está dizendo é que o retorno na BR-277 não será desse jeito. Ou vai ser por trincheira, ou vai ser por viaduto, é isso? Sim, e esse modelo de retorno que nós vemos em outros estados aí, por exemplo, São Paulo, que tem uma malha rodoviária muito desenvolvida, nós teremos aqui também. Então, esses modelos que fazem o retorno sobre a via não existirão mais. Isso representa uma redução muito grande das colisões transversais, que boa parte das vezes são muito graves, geram vítimas e vítimas fatais. Então, a gente não vai ter mais isso, não só aqui no trecho da BR-277, como eu disse, como também em todos os demais trechos. Quando as obras de duplicação e ampliação da capacidade chegarem em cada um desses trechos, vão receber esses retornos. Agora, por que não, em vez de cobrar R$ 22,60 na Praça de São José dos Pinhais, por que não fizeram uma outra praça lá embaixo, na PR, para que dividisse o valor? Porque daí quem vai a Paranaguá ou vem de Paranaguá não precisa pagar a tarifa cheia para outras rodovias. Por que não foi feita mais uma praça e manteve-se só uma com o valor mais alto? Esse modelo, quando a gente chama de distribuição de praças, ele gera uma base de pagantes maior. Você reduz a tarifa em uma delas e coloca outras tarifas auxiliares. Entretanto, pensando-se nesse modelo, aquelas pessoas que eventualmente fazem um deslocamento hoje de Matinhos, vão a Paranaguá, de Paranaguá a Morretes, essas pessoas também teriam que pagar o pedágio. E isso poderia ter um impacto social relevante nesse trecho em especial. Por exemplo, também, se nós tivéssemos um usuário que saísse aqui do Jardim Botânico e fosse até a Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, ele também deveria pagar um pedágio. Provavelmente,
a NTT fez um estudo de impacto disso, de como essa tarifa causaria aí algum incômodo, um prejuízo para esse tipo de deslocamento. O que foi pensado, Dênia, nesse caso? O DUF. O DUF é um mecanismo de desconto que a gente vem falando bastante sobre ele, porque ele é muito significativo. DUF é desconto para usuário frequente. O que a NTT pensou? Ela calculou os trechos mais utilizados em cada uma das praças, do trecho de cobertura de cada uma das praças. Ela contou o tráfego. E o que ela fez? No trecho mais utilizado, ela está fazendo o desconto para o usuário. Na BR-277, o trecho mais utilizado é de 44% do trecho, dentro dos estudos de origem e destino que ela fez. Então, naquela praça, para o usuário que faz o uso frequente, por exemplo, em 30 dias, em 30 passagens, o desconto da tarifa é de 56%, médio na tarifa. Ou seja, se passar 30 vezes no mesmo sentido no mesmo mês, o usuário de veículo leve, né, o que faz o trânsito aí para o trabalho, para comércio, para levar o filho na escola, ele vai ter 56% de desconto. Importante dizer que para fazer esse cálculo, o usuário precisa ter a tag, o sem parar, como dizia no passado. Hoje de qualquer marca. Não precisa mais ser a Sem Parar ou a Connect Car, todas elas já são automaticamente cadastradas. Você passou pela praça, já começa a incidir esse desconto. Na primeira passagem, importante destacar também, que existe um outro desconto previsto em contrato para quem usa o tag, que é de 5% de desconto, aí para todos os veículos, inclusive os caminhões. Então, quem tem aquela tagzinha que coloca no vidro do carro, paga 5% a menos no pedágio, independentemente de quantas vezes vai passar pela praça, é isso? Exato. Tá. Então, vamos voltar, vamos finalizar a questão do litoral e entender bem essa questão da concessão desse trecho. Então, vai se triplicar a 277. Serão Exato. 3 pistas para descer, para praia, para Paranaguá, e 3 pistas para subir. Exato. Durante todo o trajeto. Exato. Tá. Além disso, os retornos, como você já explicou. E lá na rodovia, que vai de Paranaguá até Matinhos, o que vai acontecer lá? A previsão para aquele trecho ainda está em estudo a questão da contagem e evolução de tráfego na PR-508, aqui vai da BR-277 para Matinhos. Ela já é uma rodovia duplicada, ela precisa eventualmente ali de acostamento. Só que essa é a Alexandra Matinhos. Alexandra Matinhos. Tá. A gente vem discutindo essa questão porque existem impactos ambientais ali para aquela plataforma, o aumento da plataforma daquela rodovia. Ela foi construída num grade mais elevado, como eles chamam, então a gente vai ver a questão do acostamento. Por outro lado, a PR-407, que liga a BR-277 à Praia de Leste, que deveria ter recebido a duplicação já no contrato anterior, está previsto para esse contrato. Então, aquela rodovia lá que leva para a Praia do Leste, ela também será inteiramente duplicada? Essa sim, duplicada, faixas marginais e ciclovia nos trechos urbanos. Aquela entrada de Paranaguá, eu brinco sempre que parece a faixa de Gaza, de tanto buraco que tem, e ali tem um jogo de empurra, a prefeitura não resolve, põe a culpa no DENIT, aí se diz que agora é a concessionária. Quem é que vai resolver aquela entrada de Paranaguá? A obra é da EPR Litoral Pioneiro ou é da prefeitura? A obra será da EPR Litoral Pioneiro. Existem ali investimentos previstos para as 2 avenidas que fazem o acesso ali do quilômetro 5, né, a PR-277 no quilômetro 5, ela se transforma em Avenida Bento Rocha e Avenida Ayrton Senna. Nesses 2 segmentos vão ser feitos investimentos de grande monta ali. Duplicações, faixas adicionais, né, que são as marginais ali, ciclovias, passarelas e retornos em desnível também. Mas não é trivial, Dênia. Aquela região, ela está muito, assim, o contorno ali, o entorno dela é muito denso. Então, a gente vem, desde antes até da assinatura do contrato, conversando com o Porto do Paranaguá, com a administração do Porto do Paranaguá, com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com o Ministério Público. Teremos reunião agora com o Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos e com os principais operadores. Já recebemos estudos que foram feitos pelo Porto de Paranaguá, pela administração, para que a gente, em conjunto,
estude as medidas. Os investimentos existem, os valores existem para lá, mas a gente precisará dessa contribuição, porque o impacto também social vai ser grande, positivamente, para se evitar que trânsito de pessoas, de estudantes que às vezes têm que cruzar a rodovia ali, tenham um benefício com isso. Nós estamos conversando com o Marcos Moreira, diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que explora as rodovias, tem que entregar obras em torno daquilo, em resposta ao valor que o cidadão está pagando de tarifa de pedágio. Tem muitas perguntas dos ouvintes, mas eu vou resumir. A pergunta do Urso Francis, da Cacá Fernandes e tantos outros aqui pelo YouTube, pelo canal do DNIAN, querendo saber, tá bom, mas quando que fica pronto? Eu acho que essa questão ela é aquela que bate mais duro na gente, né? Que nós estamos pagando a tarifa do pedágio e o que se quer? Não tem como estalar o dedo e a obra acontecer. Mas a questão de prazos, Marcos, a gente está falando, por exemplo, de uma triplicação da 277, duplicação lá da rodovia que leva para a Praia de Leste, construção de acostamento na Alexandra Matinhos, mudar a entrada de Paranaguá. A gente está falando de obras que serão realizadas quando? Qual é a expectativa de resultado? Duas outras questões rápidas, apenas sobre Paranaguá. Agora, em 4 meses, nós vamos começar a operar aqueles trechos, também diferentemente do que acontecia no contrato anterior. Ou seja, serviço de guincho, ambulância, inspeção de tráfego e outros serviços estarão já naquele trecho, que é bastante denso e bastante assim, desafiador para essa operação. Com relação aos investimentos, nós temos agora, no primeiro ano, a gente precisa trazer as rodovias para uma condição de trafegabilidade. Infelizmente, um hiato entre o contrato anterior e esse existiu, então a gente precisa acelerar, porque a previsão era de que a gente começasse, assim que a gente entrasse no contrato, era para estar a rodovia em um estado ainda razoável do contrato anterior. Como se demorou, as rodovias se deterioraram. Então a gente está acelerando essa presença no trecho, demonstrar que a gente está no trecho, com reformas de pavimento. Mais de 5.000 buracos já foram tapados nos 605 quilômetros nesses 2 meses aí que a gente está atendendo. Investimento na reposição e manutenção da sinalização existente. Roçada das faixas de domínio, o mato estava alto, não só na lateral, como no meio dos canteiros, e também na drenagem. Drenagem é muito importante. A drenagem causa deslizamento, a drenagem, a falta de manutenção na drenagem causa empoçamento na via, o que gera acidentes. Então, a gente já tirou algumas dezenas de caminhões de resíduos desses dispositivos. Então, esse primeiro ano acontece isso. Do segundo ao quinto ano, a gente restaura por completo os 605 quilômetros. Ou seja, as rodovias são entregues em nível de projeto, de excelência. Substituição de guarda-corpos, troca do pavimento, da base do pavimento, onde tem algum afundamento, alguma coisa. Então, a rodovia entregue nova. E nesse mesmo tempo, a partir do terceiro ano, e por que só no terceiro ano, Marco, é importante destacar, nos 2 primeiros anos são a concentração de levantamentos topográficos, projetos, aprovação do projeto na NTT e licenciamento ambiental. Então, mesmo que quisesse, a concessionária não conseguiria sair duplicando a rodovia? Não tem, por conta dos licenciamentos ambientais, especialmente. Já desde a semana passada, antes de completar 1 mês da nossa cobrança, nós já protocolamos os pedidos para iniciar os processos de licenciamento das obras que vão ser entregues no final do terceiro ano. Então, a gente já está trabalhando nas obras que vão ser entregues no terceiro ano. Para se ter uma ideia, logo no terceiro ano, a gente entrega 70 quilômetros de duplicação na região de Jacarezinho, que foi a região que, no contrato anterior, foi a mais carente de investimentos. Tinha a tarifa mais alta e menos recebeu investimentos. Então, esse dado é importante, né? Agora vamos falar para o norte do Paraná, Norte Velho, né? Lá, nós teremos 70 quilômetros de duplicação em 3 anos, é isso? Até o final do terceiro ano serão entregues 70 quilômetros de duplicação. E depois, Mark, já no quarto, mais um outro grande lote, 60 quilômetros, se não me engano, depois mais 60, depois 50, e no último ano de grandes entregas, que é o 7º ano do contrato, serão quase 90 quilômetros de duplicação nas rodovias do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. Ou seja, acontecerão 350 quilômetros de duplicação em 7 anos. É uma entrega bastante brutal
para o estado do Paraná. Então, eu acho que esse dado aqui é um dado importante para que todos os ouvintes da Rede Mercosul nós estejamos cientes disso e para que possamos cobrar. O que está nos dizendo aqui a concessionária? Que em 7 anos, nós teremos 350 quilômetros de duplicação. Esse dado, de fato, é um dado importante, porque a concessão é de 30 anos. Nós estamos falando de que vamos duplicar em 7, 350 quilômetros. Muito bem, deixa eu ir adiante, para que a gente consiga alcançar o conteúdo total da pauta. Eu apresentei na Assembleia Legislativa um projeto de lei para cobrar das concessionárias, da EPR e de todas as outras, porque nós teremos mais 4 lotes de concessão no Paraná, de que haja transparência, de que o cidadão consiga, ao rodar na rodovia, que ele consiga saber quais são as obras, quando que elas iniciam, quais são os trechos, duplicação, o que está sendo feito. Tem que colocar o DOR, tem que ter um site específico, tem que ter rede social que funcione, para que o cidadão pague e saiba o que ele está pagando. E na conversa que tivemos lá na Assembleia, Marcos, a EPR se comprometeu a ampliar o espectro de transparência. Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Então, Mark... Denian, você está me confundindo com o homem da Jovem Pan. Desculpe. O Mark, deixa eu te dizer uma coisa, sou muito... E nada disso me atinge, pelo seguinte, fui colega do Mark muitos anos, e o Mark temos uma história muito bacana. Quem selecionou o Mark, contratou o Mark como estagiário para que ele iniciasse no jornalismo, fui eu. E o Mark hoje é um grande comunicador e eu tenho o maior carinho por ele. Então, quero te dizer o seguinte, nem estou puxando tua orelha, estou achando bem legal. Eu Diga peço lá, perdão, Marcos, porque ontem a gente esteve lá e a gente vem exatamente, Dênia, nesse caminho da transparência. Eu acho que, como eu disse no início da entrevista, nós temos um momento importante para tentar mudar a imagem da concessão rodoviária no Paraná. Por quê? O contrato é muito diferente e vai receber um volume de investimentos maciço, diferentes, e logo nos primeiros anos. Não é distribuído ao longo dos 30. Então, nós vamos ter aí 8 bilhões de reais para completar essas duplicações e a triplicação da BR-277 em 7 anos. É uma concentração muito grande de investimentos. O Norte Pioneiro, por exemplo, nunca recebeu um investimento dessa natureza. Para lá são previstos 2,5 bilhões ali na região de Jacarezinho, Cambará, Santo Antônio da Platina. Então vai transformar aquela região. Por isso a transparência. Esses números, essas obras, a forma do serviço, elas precisam ser divulgadas. E desde a nossa reunião na Assembleia, naquela sessão, nós já tomamos medidas que foram sugeridas por você. Nós colocamos no nosso site, nas nossas redes sociais, alguns links importantes. O primeiro deles são as obras que vão acontecer por ano, por trecho e por município. E uma calculadora do DUF, que é esse desconto que a gente comentou. Ali você tem a praça, a EPR explora 4 praças, como a gente falou aqui, a de São José dos Pinhais, a de Carambeí, a de Jaguariaíva e a de Jacarezinho. Então, colocando a praça e o número de passagens que a pessoa prevê pagar, ela já vê o desconto médio dessas tarifas e o valor nominal mínimo da última tarifa. Então, já implementamos essas melhorias de comunicação. E a sugestão de colocar outdoors e mensagens ao longo da rodovia, nós também já estamos estudando. Por quê? Os dispositivos de publicidade que ficam na rodovia, eles precisam ter aí, respeitar normativos de rodovia, de segurança viária. Então, nós hoje não temos nenhuma publicidade, nós zeramos as publicidades que tinham, nós estamos recebendo de diversas empresas os modelos desses outdoors. E, com certeza, quando a gente estiver mais próximo, as placas indicativas dessas melhorias estarão instaladas próximas das praças. A gente vai ter que marcar uma outra entrevista, porque não vai dar tempo de esgotar todos os assuntos, né? A gente tem 3 minutinhos para encerrar, mas eu preciso te perguntar sobre um tema muito sensível. Primeiro, tem muita gente confundindo a EPR Litoral Pioneiro com a Via Araucária. Então, a gente já fez o convite, vou reforçar o convite para que os dirigentes da Via Araucária façam o que a EPR está fazendo. Tem que vir aqui falar com a população, né? Não dá para ficar escondido atrás do contrato.
Tem que vir aqui explicar. Então não dá para falar do pedágio da Lapa aqui, porque o pedágio da Lapa não é da EPR. Mas o tema da isenção para os moradores de onde a praça de pedágio corta o município. A gente tem 2 minutinhos, Marcos. Por que não pode dar isenção? Por que as concessionárias resistem tanto ao fato de isentar o morador? A isenção ela é antisonômica. Se você deixa que que um não pague, outro vai pagar essa conta, seja por um aumento de tarifa ou por não receber o investimento, né? Vai diminuir a obra. Em 2 casos importantes aqui, Jacarezinho e São José dos Pinhais, nós iniciamos o diálogo com as 2 prefeituras, nós procuramos as prefeituras, os diálogos aconteceram, estão comprovados, inclusive com a presença dos prefeitos em algumas dessas reuniões, e os prefeitos optaram por levar a questão para o judiciário. Nada mais justo, é um direito deles. Entretanto, o judiciário, observando a presença do DUF, que é esse desconto que eu comentei aqui algumas vezes, notaram que ele é um mecanismo que reduz o impacto para o usuário frequente. Indeferiram as liminares. Não tem hoje liminar para isenção. O contrato traz essa inovação, esse benefício, foi pensado. Inclusive até, não só a decisão do primeiro grau, mas como também do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ação de Jacarezinho teve agora um agravo de instrumento negado e foi privilegiado o DUF, onde também o juiz observou que para tráfegos internos há outras possibilidades para os moradores. Muito bem, eu quero agradecer muito a presença do Marcos Moreira, diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro. Dizer, Marcos, que outras vezes a gente vai te chamar aqui para conversar com os ouvintes, para que a gente consiga acompanhar e trazer todos esses dados aqui. Hoje foi uma primeira conversa, é evidente que muita gente está participando, está querendo tirar dúvidas específicas. A gente vai marcar uma conversa um pouco mais para frente aqui na Rede Mercosul e quero aproveitar essa oportunidade para reforçar o convite à Via Araucária, que faça o mesmo, que venha aqui conversar com o ouvinte do Jornal da Mercosul, com a imprensa em geral. Marcos Moreira, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Fechou, pessoal. Estourou tudo. Vamos nessa?